Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Wagner Pinheiro. Na aula de hoje eu dedico especialmente para meus alunos do nono ano. Essa é uma aula introdutória sobre conceitos envolvendo ondas mecânicas, beleza? Então a gente vai entender hoje o que é uma onda segundo a física e vamos entender alguns conceitos fundamentais para a compreensão desses fenômenos, beleza? Vamos para a aula. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar entendendo um pouco sobre ondas mecânicas, como falei anteriormente, e vamos para as definições. Então, a primeira definição que a gente tem é que a gente pode compreender uma onda como sendo a perturbação do meio material. Então, toda vez que eu perturbo o meu material e há um transporte de informação de um ponto a outro, sem que haja propagação de matéria, eu tenho uma onda gerada. Exemplo disso, se eu tiver uma corda, eu amarro essa corda em algum local e eu faço um movimento, então, neste momento, a gente vai ter um pulso, um movimento dessa onda. Só que veja, esse pulso que vai se propagar na corda, ele é nada mais nada menos do que uma informação que sai de um ponto a outro, uma energia que sai de um ponto a outro sem que haja aí um transporte de matéria. Também pode entender e definir onda como sendo a transferência de energia de um ponto a outro sem que haja transporte de matéria entre esses dois pontos. Então, quando eu estou lá no movimento transversal de uma onda, esse movimento aqui faz com que se propague uma certa informação, uma energia, mas não há transporte de matéria, ou seja, um pedacinho dessa corda aqui ela não se propaga ao longo dela, só vai se propagando aqui o seu movimento. Então, onda nada mais é do que a transmissão de energia de um ponto a outro em um meio material sem que haja transporte de matéria. A gente ainda tem que na natureza existe basicamente duas formas de onda. Essas formas são a onda mecânica e a onda eletromagnética. E qual a principal diferença de um para o outro? A onda mecânica, ela tem como característica que ela não se propaga no vácuo, ou seja, ela depende muito das propriedades do meu meio material para poder se propagar. Então, eu não consigo gerar uma onda mecânica no vácuo. Essa é a principal característica. Já o outro tipo de onda que a gente encontra na natureza, são chamadas ondas eletromagnéticas, elas sim conseguem se propagar no vácuo. Wagner, exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas que a gente tem como exemplo são a luz do sol, a gente tem o micro-ondas, a gente tem as ondas de rádio, a gente tem o raio-x. Então, todos esses exemplos aqui são ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas têm como características que conseguem se propagar no vácuo, ao contrário das ondas mecânicas. Bom, e com relação aos tipos de onda, a gente também pode ainda analisar essas ondas com base nas suas direções de propagação. A gente tem ondas do tipo unidimensional, que se propagam em apenas uma direção. São, por exemplo, as ondas longitudinais e transversais, que a gente vai ver posteriormente. A gente tem também as ondas bidimensionais. Essas ondas bidimensionais, elas se propagam em duas direções, ou seja, normalmente elas são geradas em um plano, por exemplo, uma superfície de água. Se eu jogar uma pedrinha numa bacia de água, num lago, num rio, a gente vai ver que vai formar algumas ondas naquela superfície, uma pequena perturbação daquele meio material. Essas ondas são chamadas de ondas bidimensionais. Além disso, a gente tem as ondas tridimensionais, que elas são geradas quando eu tenho uma onda que se propaga em três direções, três ou mais direções. Por exemplo, a luz ela se propaga em todas as direções, a gente tem o som que se propaga em todas as direções. Então essas ondas são chamadas de ondas tridimensionais, que se propagam em todas as direções. Então veja, a gente tem ainda dois tipos de ondas bidimensionais. São as longitudinais e as transversais. E quando a gente está trabalhando ondas mecânicas, naturalmente, esse tipo de onda que a gente mais trabalha. Então, mas qual a diferença da onda longitudinal e da onda transversal? Veja, pela imagem aí, a gente tem que a onda longitudinal aqui é uma mola. Veja, qual é o movimento de oscilação da mola? Ele dá um pulso aqui, ela vai propagando essa informação, beleza? E eu consigo verificar que o meu movimento de oscilação é o mesmo que o movimento de propagação. Eu estou oscilando na horizontal e ela se propaga na horizontal. Já a onda transversal, eu faço um movimento de oscilação na vertical e ela se propaga na horizontal. Logo, a principal diferença de um para o outro é que a longitudinal, a sua direção de oscilação é a mesma direção de propagação e a onda transversal é o contrário. A direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Então, essa é a principal característica entre esses dois tipos de onda.
Antes da gente ir mais um pouco a fundo sobre o conteúdo, é muito importante a gente definir algumas características e alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero que você tenha até um certo carinho nesse conceito é o de frequência. Ah, Wagner, por que você falou isso? Veja, o conceito de frequência é muito abrangente e envolve diversas áreas da física. Então a gente só vai ver ele em ondas, a gente vai ver também movimento circular uniforme, movimento harmônico, a gente vê em instrumentos musicais, a gente vê em tudo. Então o conceito de frequência ele aparece em diversas áreas, então é por isso importante a gente prestar um pouquinho de atenção nesse cara. Veja, mas o que é frequência? De forma mais geral possível, é nada mais nada menos o número de vezes que algum fenômeno físico se repete ao longo do tempo. Neste caso que a gente está trabalhando com ondas mecânicas, é o número de oscilações completas dessa onda em relação ao tempo, beleza? Então a gente calcula aí a frequência, pega o número de oscilações desse cara, divido pelo tempo que ele passou oscilando e eu consigo aí determinar qual é a minha frequência. Veja que coisa massa também, a unidade desse cara no SI é denominada Hertz, 2 Hz, 3 Hz. Quando a gente vai para a fotografia ou para o cinema, a frequência ela tem outra unidade, posso chamar também de Hertz, mas eu posso chamar também de FPS, que é o número de quadros que eu tenho por segundo. Então, a frequência também tem outras unidades usuais do nosso dia a dia, mas a principal no SI é Hertz. Além da frequência, outro conceito bastante importante é o do período. O que é período? Definimos período como sendo o tempo necessário para que uma oscilação ela se complete, ou seja, é o tempo necessário para que um fenômeno físico ele dê uma volta ou ele complete um ciclo. Então, é o tempo necessário para que ele tenha para se repetir. Aí veja que coisa interessante. Se eu parar para analisar a expressão anterior, a fórmula anterior, e essa daqui de agora de período, eu consigo verificar que uma é o inverso da outra. Vê que massa? Por definição, uma é o inverso da outra. Logo, então, eu tenho uma relação entre frequência e período. Que relação é essa? É que a minha frequência é o inverso do período. Se eu tiver o valor do meu período, eu consigo calcular a frequência, e se eu tiver o valor da frequência, eu consigo calcular o meu período diretamente a partir dessa expressão. Bacana? Bom, agora a gente vai entender outros conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância percorrida, na verdade, por uma partícula dessa onda, até ela completar uma oscilação completa. E a amplitude nada mais é do que a distância entre o ponto mais alto, que é chamado de crista, ou o ponto mais alto de uma onda, em relação à posição média, ou o eixo central de oscilação. Wagner, eu não entendi muito bem o que são esses dois conceitos e esses outros que você falou. Vou mostrar a vocês. Tá vendo esse exemplo aí? Ó? Eu tenho nesse exemplo uma onda transversal, e nessa onda transversal a gente nota aqui, ó, esse ponto A aqui é um ponto máximo da onda. Tá vendo? É um ponto máximo. Se ele é um ponto máximo, eu posso chamar ele de crista ou de pico da minha onda. Já ouviram aquela expressão? Eu estava surfando e eu estava na crista da onda. Então veja, quando o surfista ele fala que estava na crista da onda, quer dizer que ele estava no ponto mais alto da onda, beleza? Em contrapartida, a gente tem o ponto mais baixo. O ponto mais baixo de uma onda mecânica, ela é chamada de vale. E veja, a distância entre uma crista a outra, seja um ponto máximo a outro, é nada mais o deslocamento dessa partícula daqui, ó, dessa onda, para completar um ciclo completo, uma volta completa, uma oscilação completa. Logo, esse cara daqui é o comprimento de onda. A distância de uma crista a outra, eu posso calcular também de um vale a outro, ou também de uma coisa chamada de nó, que eu não vou entrar muito em detalhe agora, vou deixar quando a gente estiver trabalhando a fundo instrumentos musicais. Veja, e esse cara daqui, o comprimento de onda, ele é representado por uma letra grega chamada de lambda. Bom, pessoal, esse comprimento aí, de uma crista a outra, a gente coloca uma letra grega chamada de lambda, beleza? Essa letra grega aí que eu marquei embaixo, ela aparece em várias fórmulas da física, principalmente em velocidade. Então, ó, vamos fazer algumas questões agora, alguns exemplos para a gente poder fechar esses conceitos básicos. Bom, pessoal, vamos agora para a primeira questão, o primeiro exemplo. Veja, de acordo com a teoria ondulatória, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação: a velocidade de uma onda emitida por uma fonte depende do meio de propagação. Gente, quando a gente estava analisando as ondas, a gente tem, por exemplo, que o som ele é uma onda, e se eu mudar o meio de propagação desse cara daí, vai mudar totalmente o som. Quer ver um exemplo?
Se você gritar debaixo da água, numa piscina, em um rio, e gritar fora dela, a gente vai ver que o som ele muda totalmente. Ou seja, o som, como é uma onda e depende das propriedades do meio material, eu tenho que sair. Essa informação ela é verdadeira. Segunda afirmação: uma onda é uma perturbação que sempre necessita de um meio material para poder se propagar. Verdadeiro ou falso? Vejam só, pessoal, a gente viu que na natureza eu encontro dois tipos, que é a onda mecânica e a onda eletromagnética. A onda mecânica ela depende muito da propriedade do meio, precisa de um meio material para poder se propagar. Já a onda eletromagnética não. Então essa afirmação ela é falsa, porque a onda eletromagnética ela não precisa de um meio material para poder se propagar. Ela, por exemplo, ela consegue se propagar no vácuo. E o vácuo é ausência de matéria. Isso aí é falso. Terceira afirmação: o som é uma onda de natureza eletromagnética. Verdadeiro ou falso? É falso. A gente não consegue propagar e gerar som no vácuo. E a onda eletromagnética não consegue se propagar no vácuo. E o som não. Logo, o som não é uma onda eletromagnética. A afirmação correta é a letra A. Beleza? Marquem aí. Segunda questão. Essa questão, pessoal, eu tirei as alternativas para poder a gente ler ela direitinho. Então, veja. Ela fala: um trem de ondas senoidais gerado por um dispositivo mecânico oscilante propaga-se ao longo de uma corda. A tabela a seguir descreve 4 grandezas que caracterizam essas ondas mecânicas. Então veja só, primeira grandeza: número de oscilações completas por segundo em um ponto da corda. Então veja, nessa questão aqui, e pelas definições que a gente viu anteriormente, é a grandeza que descreve o número de oscilações em relação ao tempo. Se a gente parar para analisar, isso aqui é minha frequência. Então a primeira grandeza que ele está descrevendo aqui é a minha frequência. Segunda grandeza: duração de oscilação completa de um ponto da corda. Veja, a gente viu que a duração para que ocorra uma oscilação completa, ou seja, se ele fala duração na ideia de tempo, o tempo necessário para uma oscilação completa é o meu período. Então, represento pela letra T, é o meu período. Distância que a onda percorre durante uma oscilação completa. Essa distância é chamada de lambda, beleza? Lambda nada mais é do que o comprimento de onda, que é a distância de um ponto mais alto ao outro. Esse lambda, ele nada mais é do que o comprimento de onda, que é a distância que a onda percorre durante uma oscilação completa. E o deslocamento máximo de um ponto de uma corda. Veja, deslocamento máximo é um deslocamento entre o meu eixo principal, o meu ponto médio, até o ponto mais alto, é chamado de amplitude. Beleza, pessoal? Bom, eu vou deixando por aqui. Beleza, pessoal? Vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula eu vou explicar a vocês a fundo o que são ondas sonoras e depois eu explico a vocês a fundo características das ondas eletromagnéticas, beleza? Acompanhe o canal, se inscreva, deixe seu like se você gostou para poder ajudar aqui o canal. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar lá no meu Instagram ou também você pode já deixar nos comentários. Eu não entendi isso. Aí eu vou lá e lhe ajudo, beleza? Abraço, pessoal.